Oi, pessoal. Nós estamos aqui em mais uma edição, mais um episódio do Conversa com Ciência. Hoje nós temos aqui o meu amigo Jorge Soares, contemporâneo, né, de futebol, né, depois contemporâneos lá na Universidade Federal do Ceará, no curso de Engenharia Civil, que hoje é o líder de pesquisa, né, do LMP, Laboratório de Mecânica dos Pavimentos, uma das referências nacionais nessa questão de pavimentação. Atualmente é diretor de inovação da FUNCAP, e que vem falar um pouco para vocês aqui, né, de um assunto que nos afeta muito, que é a questão dos buracos nas vias, principalmente nas estradas. Então ele vai aí, a partir do conhecimento que ele tem sobre caracterização de materiais, mostrar como pode a tecnologia, a inovação melhorar a qualidade dos nossos pavimentos. Então, Jorge, muito obrigado aí pelo seu interesse aqui de estar conosco nesse episódio. Joia Barros, muito obrigado, eu agradeço o convite, é uma satisfação estar com você aqui, né, um amigo antigo e um batalhador aí também pela ciência e pela inovação no nosso estado, e conversando sobre ciência e sobre inovação. Então, dentro da nossa área, eu coordeno esse grupo de pesquisa há mais de 20 anos na UFC, que é o Laboratório de Mecânica dos Pavimentos. A gente teve a oportunidade de ampliá-lo, inclusive regionalmente, numa oportunidade junto com a Petrobras e a FINEP, por meio de uma rede. O laboratório foi o laboratório âncora de uma rede norte-nordeste, que eventualmente virou uma rede nacional, e mais recentemente, há 5 anos aproximadamente, virou também a referência para um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do CNPq, um INCT, o INCT de materiais de infraestrutura. Então, o foco do laboratório, embora seja mecânica dos pavimentos, no fundo é um laboratório de mecânica dos materiais, e a gente vem trabalhando com outros materiais que não somente os materiais de pavimentação. Mais recentemente, a gente teve projetos já na área de barragens, na área de fundações de torres e edificações. E a palavra que eu quero trazer aqui, das nossas pesquisas, não tanto de passear por diversos projetos que a gente tem, que talvez fosse cansativo, mas eu resolvi trazer, a estratégia foi trazer um pequeno exemplo e tentar mostrar com um pouco de profundidade, também não temos o tempo e o espaço para isso, mas mostrar como a ciência ela é importante no aprofundamento de um determinado conhecimento para, eventualmente, resolver um problema que é real das pessoas, que é como você colocou, o problema dos buracos, das trincas, das deformações na pavimentação, afeta o dia a dia das pessoas, né? Afeta a segurança das pessoas, afeta o tempo de viagem das pessoas para os seus trabalhos, para um hospital, para a educação. Então, é muito importante. Mas a palavra que eu queria trazer era como a gente, no nosso grupo, caracteriza esses materiais em escalas pequenas, tenta comunicar o que nós aprendemos dessa escala pequena, a escala microscópica mesmo. Na verdade, a gente chega a fazer alguns ensaios com microscopia de força atômica. Então, a gente vai no nível incrivelmente baixo de escala e vem trazendo essa informação de maneira a ter uma compreensão do material numa escala que a gente está mais acostumado, na escala do ser humano, de uma mistura asfáltica. Eu até trouxe um exemplo. No fundo, a gente vai estar falando, isso aqui é uma mistura asfáltica, com agregados, né, que é pedra, é a brita, o ligante asfáltico, o asfalto, e agregados miúdos, né, pó de pedra ou areia. Esse material aqui é que está na pista e você está trafegando nele, na sua bicicleta, no seu ônibus, no seu carro, e ele tem que ter alta qualidade, ele não pode trincar, porque ao formar trinca aqui é o que eventualmente vai virar um buraco. Então, o desafio é esse, é como a gente sai desse comportamento micro para o comportamento macro. E aí, antes de eu mostrar essa trajetória desse problema específico, eu queria só também trazer uma coisa que eu acho importante se compreender. Todo problema de engenharia, para colocar o lugar exato dos materiais, a gente tem basicamente 3 itens muito relevantes em qualquer estrutura de engenharia, da mais sofisticada, como uma aeronave, por exemplo, um ônibus espacial, a uma ponte, a um pavimento, a uma cadeira. Então, qualquer coisa, a um capacete. Você precisa conhecer os esforços atuando naquela estrutura. A gente, às vezes, usa o termo contorno, porque são os esforços e as restrições. Você precisa conhecer a geometria da sua peça, do seu sistema, e aí uma geometria de uma aeronave é incrivelmente mais complexa do que a geometria de um pavimento, que é um sistema de camadas relativamente simples. E você precisa conhecer os materiais. Então, esse é o desafio. Tem áreas que a geometria é um grande desafio, tem área que os esforços representam um grande desafio. E no nosso caso, a gente foca muito nos materiais, o nosso grupo. Há pessoas no grupo que trabalham com a parte dos esforços também, porque a gente termina analisando a estrutura como um todo.
Então, com essa fala inicial, eu passaria a contar uma pequena historieta, são 2, 3 slides aqui, só para a gente perceber o caminho que a gente percorre da compreensão, desde aqui da interface do ligante, né, do asfalto com o agregado, até a geração do buraco e que tipo de conhecimento a gente precisa, só para o espectador ter uma percepção melhor. Posso carregar aqui a... Por favor, Jorge. Pronto, então, no fundo, nós estamos falando de adesão de materiais. Então, como unir 2 substratos? Aqui você pode pensar nos substratos como 2 agregados. Então, como você faz isso? Colocando um adesivo, esse adesivo aqui é exatamente o asfalto, da mistura que eu acabei de mostrar. E o que está envolvido na união? Essa união, quanto mais forte ela for, melhor, porque você tem menos tendência de segregação de materiais e, eventualmente, da geração de trincas, que é muito comum que ela seja gerada justamente na interface. Aí vamos dar um zoom, e esse é o papel da ciência. Assim, esse substrato, o que é que você considera como substrato? Um agregado, uma pedra, né? Uma brita é um substrato, é um agregado. Eu poderia ter, por exemplo, uma parede e uma cerâmica que está sendo colada naquela parede, também precisa de um adesivo, né? Então, quaisquer substratos que tenham uma interface que vá ser colado. O que eu quero trazer para cá, o olhar da ciência para esse material, é que muitas vezes o leigo, ou quem não tem a visão científica do problema, vai olhar somente, gerou uma trinca, ou o material descolou, ou quebrou. O que é que de fato aconteceu? Então, a ideia aqui é mostrar, dar um zoom, né, dentro dessa interface. Então, eu convido aqui o espectador a diminuir de tamanho e entrar aqui entre um substrato e outro, entre um agregado e outro, entre 2 faces, você está na interface e pensando que o seu ligante, que é a sua cola, que está aqui em preto, aqui à direita, a gente, quando olha para cá, é uma figura bem simplificada. Eu penso que o ligante, o adesivo, ele ocupa todo o espaço entre um agregado e outro. Na verdade, quando eu dou um zoom, eu percebo o quê? Que eu tenho um pouco de poeira, que atrapalha, você percebe que só tem o adesivo mesmo nesse pontinho aqui. Aqui eu exagerei, porque praticamente não está tendo nenhuma adesividade, porque a poeira ocupa um espaço significativo. Coloquei água para complicar aqui. Você vê o papel aqui daninho da água, e na pavimentação a gente sente muito isso em época de chuva. Por que aumenta a quantidade de buracos? Porque você tem ela preenchendo o espaço entre 2 agregados e o ligante que ia cumprir o papel de colar esses 2 agregados não cola justamente pela presença da água. E, além disso, você tem outros materiais aqui que não são tão óbvios. Como você, quando executa essa mistura, ela está em alta temperatura, você tem uma parte desse ligante preto que, na verdade, vira um óleo, e aí você já cria um material que é distinto do ligante original, do asfalto original. Então, esse recorte bem aqui que está em branco, olha só quanta coisa tem numa interface dessa, né? Tem óleo, tem o asfalto, tem a poeira, tem a natureza do próprio agregado, né? No nosso caso aqui é muito comum ser um granito. Então, o problema da adesividade, a gente começa, o olhar da ciência faz com que a gente tenha uma percepção mais aprumada, mais sofisticada do que de fato está acontecendo aí. E aí, qual é o próximo passo, né, de um observador científico? É que tipo de ensaio eu vou fazer para determinar se essa adesividade é boa ou não, e aí, a partir daí, eu desenvolver materiais que tornem essa adesividade a melhor possível. Jorge, e aonde justamente você tem esse menor contato do adesivo, né, que no caso aí da figura, essa questão preta, é o risco maior de você ter trincas e problemas, não é isso? Quanto menos adesividade eu tenho, quanto menos contato eu tenho, aqui realmente está um exagero, né? Está muito pouco, ou seja, a água e a poeira e o óleo preencheram praticamente todo o contato desse pequeno recorte que a gente fez. Mas se eu tenho pouco contato, pouca adesividade, maior risco eu tenho. Tem uma palavra bastante usada também, que é a coesividade, que é do próprio adesivo. Então, o próprio adesivo também não pode trincar, ele tem que ter as forças internas. Então, eu poderia dar um outro zoom no próprio ligante. E aí a gente conhecer melhor dentro desse ligante. Por exemplo, se eu tiver polímeros nesse ligante, que eu poderia modificar o meu asfalto com polímero, com plásticos, com borracha, e aumentaria tanto a coesividade do material, como as nossas pesquisas indicam claramente que a adesividade também para com outros substratos, no caso para com os agregados, ela é melhorada quando a gente utiliza polímeros. E outros materiais, tem uma gama de materiais que podem ser usados para melhorar essa adesividade. E esse é o trabalho do laboratório. Então, é isso que eu quis trazer. Esse, especificamente, de adesividade, é um trabalho do Jorge Lucas Júnior, um aluno de doutorado da gente, que já vem trabalhando e publicando belíssimos artigos,
com bastante impacto nesse assunto adesividade agregado ligante. Esse assunto, Barros, ele toca outras áreas, como eu mencionei, né? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui: descascamento de tinta, cerâmica em edificações, até na odontologia, a questão da resina. Se tiver um dente quebrado, você fazer um conserto nesse dente com alguma resina que tem que colar muito bem no dente. É um problema de interface. Então, passa pelo mesmo tipo de compreensão científica, além de outros itens da natureza. Agora, vamos ver o que mais que está envolvido nessa questão, nesse problema da adesividade. Então, nós estamos com um problema de pesquisa, que eu espero ter deixado claro que é um problema complexo, e aqui tem mais um pouco da complexidade dele, e é isso que é instigante na ciência. E quando eu tenho um agregado, a forma é importante, então você vê que eu tenho propriedades de forma de agregado, de angularidade, de textura do agregado, da mineralogia do agregado, da porosidade do agregado. Quando eu falo mineralogia, a composição química. Tudo isso vai ter um efeito direto na conexão dele com o ligante, com o asfalto, que, por sua vez, a viscosidade desse asfalto, as características químicas desse asfalto. Muitas vezes, quem não conhece esse produto, esse asfalto, que é oriundo do petróleo, pensa que eles são todos iguais. O asfalto é bastante diferente, se ele é um asfalto oriundo aqui de petróleo brasileiro, se ele é de um petróleo venezuelano, que é considerado o melhor petróleo para asfaltos, ou se ele é de uma composição de petróleos. Então, o ligante tem características químicas distintas a depender de onde ele é refinado. No nosso caso aqui no Ceará, ele é refinado na refinaria que fica no nosso próprio estado, que é responsável por mais de 10% do asfalto para todo o Brasil. O asfalto que vai para o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, é 100% da refinaria aqui do Mucuripe. E ele cumpre um papel essencial aqui na adesividade dos agregados. No caso do Ceará, é muito comum a gente encontrar granito. E o nosso granito, eu coloquei aqui para exemplificar, ele é muito rico em silício, é um agregado ácido, hidróxido de silício aqui, esses grupos silanol, que o que é importante, que a gente já aprendeu sobre esse agregado, até porque nós precisamos aprender, porque ele é o agregado que nós dispomos. E o agregado, não adianta eu ir buscar um agregado a diversos quilômetros, a mais de 100 quilômetros de distância, para uma determinada obra. O agregado é aquele que a gente tem à disposição. Ele é muito afeito, como a gente vê aqui, à água. Porém, ele não é afeito, ele tem, na realidade, força de repulsão para com o nosso asfalto. Então, eu tenho uma menor afinidade com o asfalto do que eu tenho com a água, exatamente pelo fato de ser um agregado ácido que libera um íon de hidrogênio. Sem entrar no detalhe, qual é o trabalho do grupo de pesquisa? Nós precisamos melhorar essa adesividade. De que forma nós podemos fazer isso? Então, a gente já vem testando ao longo dos anos diversos aditivos melhoradores de adesividade. Tem toda uma química para isso, né? Tem diversos tipos de possibilidades, tanto modificando o ligante como o próprio agregado. E o que eu quis trazer aqui é mais a ilustração disso e o que envolve a pesquisa de uma melhoria da qualidade da mistura. Um aspecto que é a adesividade, que é muito importante, mas há vários outros. A granulometria dos agregados é importante, o tipo de ligante é importante, sem falar na própria execução, compactação, etc. O fato é que ter uma boa adesividade, eu gero um pavimento de qualidade, né, a vida de fadiga maior, pelo fato de eu ter uma alta adesividade. Se eu tiver uma baixa adesividade, está bem claro aqui um ensaio que a gente faz, como ele está não encoberto, né, o agregado fica não encoberto pelo ligante. Olha a diferença entre um ligante bem coberto e um que não fica bem coberto. O que acontece com de baixa adesividade? Ele trinca, essas trincas eventualmente se coalescem, se juntam e formam buracos. Então, eu fiz um passeio aqui para mostrar que da química do ligante há uma compreensão mais sofisticada do que acontece na adesividade entre agregados, repercute diretamente na qualidade do revestimento. E, obviamente, eu fiz um recorte. Eu poderia ter feito um recorte nas subcamadas, aqui na camada de base, de subleito, o efeito do tráfego, o efeito do clima, que aqui no caso foi colocado como a água. E tem uma outra gama de ações que um grupo de pesquisa de pavimentos, de materiais e especificamente aplicados à área viária, ele também se preocupa em monitorar essas trincas. Então, eu quis trazer só um exemplo, e esse é meu último slide, de um programa em andamento, que é muito caro ao nosso grupo. A gente está tendo assim, um entusiasmo muito grande de estar fazendo isso junto ao governo do Estado, por meio do programa Cientista-Chefe de Infraestrutura, um programa de tecnologia, trazendo detecção de imagem
para contagem de trinca e contagem de buracos nos 8.000 quilômetros de vias pavimentadas que tem no estado do Ceará. O estado do Ceará tem mais de 10.000 quilômetros de rodovias estaduais, fora as federais e municipais. 8.000 quilômetros das rodovias estaduais são pavimentadas. E você tem técnicas, e aqui tem um exemplo de reconhecimento muito comum para as pessoas se relacionarem, reconhecimento de rosto, que a gente usa nas redes sociais, né, quando você marca uma pessoa que aquele rosto é conhecido, em função de determinadas características daquela pessoa. A mesma coisa para carros, veículos, muito usado hoje em segurança pública. Você hoje tem veículos roubados no Ceará que rapidamente são rastreados por câmeras. Por quê? Porque existem identificadores das características que vão da cor, a marca, até a coisas muito mais sutis, arranhados, amassados, para identificar um veículo. A gente usa essa mesma técnica, que é uma técnica dentro da inteligência artificial, chamada redes neurais, no caso da detecção de imagens, as chamadas redes neurais convolucionais, que nós treinamos essa rede, ou seja, o computador aprende a reconhecer a imagem e a gente passa a poder contar melhor buracos e trincas. Nós iniciamos há 1 ano esse programa e já temos a condição de, com um smartphone, fazer essa contagem. Então, eu quis trazer esses exemplos para mostrar o que faz um grupo de pesquisa de pavimentação, desde a compreensão de fenômenos do material com o qual trabalha, e aí eu escolhi a adesividade para falar sobre isso, até a tentativa de fazer uma previsão do que vai acontecer do ponto de vista macroscópico, como se vai ter buraco ou trinca, e poder validar essas previsões justamente com ferramentas como essa que tem no slide aqui. Eu vou só colocar aqui um reconhecimento ao grupo de pesquisa da gente, ao nosso programa de pós-graduação, o PETRAN, ao INCT, e tanta gente envolvida nesse tipo de pesquisa. Um especial reconhecimento aqui ao aluno de doutorado, Jorge Lucas, é o professor Lucas Babadopoulos também, que é o co-orientador do Jorge Lucas, e a gente vem trabalhando junto nesse tema adesividade.